Leitura do livro O Terceiro Excluído, Contribuição para uma Antropologia Dialética. Fernando Haddad. Apresentação. Por um novo horizonte utópico. Quando o mais importante linguista do mundo entrou na minha casa, o Brasil vivia sua quadra política mais dramática desde a redemocratização, na eleição de 2018. Num surto de incomunicabilidade política encruzilhada entre barbárie e civilização, parecia não ser percebida por parte significativa do país. Noam Chomsky viera fazer uma visita de solidariedade ao ex-presidente Lula, então preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, e Mila Frati, coordenadora da área de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo, fez a ponte entre nós. No dia 30 de setembro de 2018, um domingo, o decano do MIT e sua esposa, a tradutora brasileira Valéria Chomsky, sentaram-se à mesa da minha residência, da residência onde eu cresci, no bairro Planalto Paulista, em São Paulo. Isso foi para um café da manhã comigo, minha companheira Ana Estela e outros dois convidados, o crítico literário Roberto Schwartz e sua esposa Grécia de la Sobera. Chomsky, eminente ativista dos direitos humanos, estava preocupado com a ascensão do extremista de direita Jair Bolsonaro, com quem eu disputaria, a partir do domingo seguinte, o segundo turno das eleições presidenciais, de modo que eu me encontrava no intervalo de apenas uma semana entre conversar com um dos grandes humanistas vivos e enfrentar nas urnas um psicopata. Senti o choque de perspectivas irreconciliáveis. O professor do MIT nos perguntava sobre a situação da esquerda no Brasil e as dificuldades para a construção de uma frente ampla contra Bolsonaro. Eu respondia e aproveitava para lhe fazer perguntas sobre linguística. Num dado momento, fiz a Chomsky uma pergunta teórica que percebo hoje tinha relação direta com o que eu vivia naquele momento e que desencadearia depois a fagulha que gerou este livro. É possível explicar a teoria da relatividade de Einstein para um povo isolado? É possível compreender sua visão de mundo? A resposta foi inequívoca. Não há nada na estrutura psíquica de um ser humano qualquer que o impeça de entender perfeitamente, nos seus próprios termos, a teoria da relatividade ou a cosmologia de um povo isolado, afirmou o linguista. Chomsky então explicou, à luz de sua teoria da gramática gerativa, que concebe a linguagem na relação entre as propriedades da mente humana e a organização biológica da espécie. Que nós, seres humanos, viemos ao mundo equipados com uma capacidade de linguagem que nos permite transitar entre universos distintos. O que conta é uma gramática subjacente que organiza o mundo e é comum à espécie humana em geral. Para quem estava preocupado com questões como incomensurabilidade entre culturas e visões de mundo, intraduzibilidade e irracionalidade, foi um alento ouvir essa ideia reiterada no momento histórico em que vivíamos a inquietante sensação de conviver com uma parcela do país com a qual não havia denominador comum possível. De fato, não foram os ataques, as mentiras e as acusações que sofri por parte dos grupos bolsonaristas que me chamavam a atenção. Era a sem cerimônia com que o candidato rival, que desde os primeiros meses de campanha sintomaticamente se negou ao debate, falava de coisas inimagináveis, o elogio da ditadura, da tortura e do assassinato de pessoas, para ficarem alguns exemplos ilustrativos. Diante da barbárie, é espantoso como pessoas com discernimento optaram pela omissão, quando não pela convivência com ela. A convivência com a barbárie. Às vésperas daquela fatídica eleição, eu só pensava em afastar a tragédia que se mostrou inevitável, dadas as circunstâncias políticas. Após a derrota, decidi escrever um livro, que seria então sobre o desenvolvimento econômico. Uma crítica do modelo brasileiro, do meu entendimento, calcado em dois pilares, o patrimonialismo e a escravidão. Até hoje acredito que a imbricação entre esses dois elementos ainda não foi inteiramente compreendida por nenhuma interpretação no Brasil. O autor que mais se dedicou ao tema do patrimonialismo brasileiro foi Raimundo Faoro. O patrimonialismo, segundo Weber, caracteriza-se por uma ampla esfera de arbitrariedade e a correspondente baixa estabilidade das posições de poder, impeditivas da constituição de uma esfera pública a partir das categorias do direito público que moldam o Estado moderno. Em vez da objetividade abstrata de um direito igual, típica do Estado moderno, o Estado patrimonial
é regido pelo princípio oposto, o das considerações eminentemente pessoais, típicas de situações de poder instáveis, em que as contrapartidas são entendidas como cumprimento de um dever pessoal ou mesmo de um favor. Economistas pouco versados em sociologia, em geral, invocam o lobby ou a captura para dissipar as diferenças entre o Estado patrimonial e o Estado moderno. O lobby e a captura, entretanto, pressupõem a separação das esferas pública e privada. No caso do Estado moderno, há dois lados do balcão, e sem dúvida o lobby e a captura são possíveis. Na situação patrimonial, entretanto, as negociações se dão em torno de uma mesa redonda, de posições indiscerníveis, em que a margem de arbitrariedade é qualitativamente diferente. O fenômeno foi notado pelo jovem Fernando Henrique Cardoso, mas nem ele, nem Sérgio Buarque de Holanda ou Maria Silvia de Carvalho Franco, que dedicaram atenção ao tema do patrimonialismo e do favor, aprofundaram-se suficientemente e deram consequências às suas intuições. Faoro, por seu lado, embora tenha dedicado uma obra alentada ao tema, Os Donos do Poder, de 1958, descreveu a história de Portugal e do Brasil como um contínuo, da dinastia de Avis até Getúlio Vargas, em que o patrimonialismo se transforma permanentemente para permanecer o mesmo. Numa conversa comigo, Luiz Felipe de Alencastro notou que Faoro não faz a distinção clássica nas ciências sociais entre classe dirigente e classe dominante. Ao negligenciar essa diferença básica, ele não percebe que houve no Brasil uma transferência de posse do aparato estatal patrimonial da classe dirigente para a classe dominante. Faoro, para quem a soma dos favores e vantagens conferidos pelo Estado patrimonial brasileiro constitui a parte mais relevante e ativa da atividade econômica, chega a ponto de dizer: atuante a intervenção do Estado, secundária a presença dos particulares, agentes públicos mascarados em empresários. Grifo meu. Agentes públicos? A confusão conceitual gerada por um déficit de economia política não poderia ser maior assim que como uso ideológico de sua interpretação na história do Brasil. Numa outra direção, a tese que eu gostaria de desenvolver então era a de que, por ocasião da proclamação da República, o Estado patrimonial mudou de mãos, sem se republicanizar. O patrimonialismo mudou de natureza, modernizou-se. Sob as bênçãos do exército, houve importante troca de comando da monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. Na feliz expressão de Machado de Assis, que Roberto Schwartz me deu a conhecer, na crônica de 11 de maio de 1888, na Gazeta de Notícias, coluna Bons Dias, e isso aconteceu em consequência e por causa da abolição da escravatura, oficializada em 13 de maio de 1888. Notável a esse respeito o movimento dos republicanos da última hora, ou republicanos de 14 de maio, ainda que pouco expressivo, um movimento composto por fazendeiros escravagistas entrou em ação no dia seguinte à abolição e, somando-se a outros grupos antimonarquistas, insurgiu decisivamente contra a coroa, até consumar o golpe em 15 de novembro de 89, ocasião em que os militares assumiram o comando do Estado patrimonial, apenas para 4 anos depois repassá-lo aos cafeicultores a título de indenização. A partir daí, a história se repete. Sempre que o voto popular tenta promover uma alternância real de poder, rompendo o pacto oligárquico patrimonial original, os militares são chamados para fazer valer o acordado, combatendo o comunismo ou qualquer outra assombração e devolvendo o Estado aquém de direito. Enganam-se, portanto, aqueles que afirmam que não houve indenização pela abolição da escravatura. O comando do Estado patrimonial foi a contrapartida exigida pelos senhores, e os negros, num certo sentido, pagam indenização aos senhores até nossos dias, na forma de exclusão social, política e econômica, uma história que só muito recentemente começou a mudar e contra o que Bolsonaro representa uma reação. Em 2019, eu iniciei as leituras, pesquisas e conversas para escrever sobre o binômio patrimonialismo e escravidão e os obstáculos ao desenvolvimento brasileiro. Acompanhei o debate teórico sobre o desenvolvimento nacional em geral até o fim dos anos 90. Cheguei a prefaciar um livro de Giovanni Arrighi sobre o tema, intitulado A Ilusão do Desenvolvimento. Anos antes, minha dissertação de mestrado sobre o colapso do sistema soviético fazia uma apreciação, no âmbito da economia política, daquilo que se apresentava como uma forma anti-imperialista de desenvolvimento nacional tardio.
Ao contrário das visões romanceadas que se fazia nele na época, eu argumentei que se tratava de uma forma de acumulação primitiva sui generis, que se valia do despotismo oriental arcaico, dando a ele um propósito novo, um caminho da industrialização. Assim como os Estados Unidos pós-independência mantiveram a escravidão por quase um século para acumular capital, a Rússia stalinista reativou os métodos despóticos do czarismo com o mesmo fim, a fim de enriquecer. Cheguei a cobrir por boa parte da bibliografia de história, sociedade feudal, transição para o capitalismo, mercantilismo, história de Portugal, história do Brasil. E quando eu comecei a me atualizar sobre a teoria do desenvolvimento, eu notei a presença de biólogos, junto com psicólogos, antropólogos e economistas, trabalhando lateralmente o tema do desenvolvimento econômico sobre a roupagem da seleção de grupo. Já em 2020, ainda instigado pelo encontro com Chomsky, eu me dei conta da presença de um certo discurso evolucionário das novas concepções sobre o funcionamento da economia e da sociedade, particularmente quando há temas como difusionismo, cooperação, altruísmo e institucionalismo, que traçava paralelos entre desenvolvimento nacional de um lado e evolução do outro, eu logo percebi, no entanto, que havia bastante sofisticação nesse inusitado revival teórico, que em nada lembrava a precariedade da argumentação do darwinismo social do século XIX. Foi a partir da chamada síntese moderna ou teoria moderna da evolução que alguns biólogos voltaram a se sentir seguros para falar da evolução das sociedades humanas. Como a biologia sempre se apresentou, da maneira geral, como um desafio para a sociologia, de Spencer e Luhrmann, passando por Parsons, eu decidi que escreveria um artigo acadêmico contrapondo os conceitos da evolução e desenvolvimento nacional, num plano e nos conceitos de desenvolvimento nacional e emancipação humana, em outro. Esse esforço poderia funcionar como capítulo introdutório do livro da economia política que eu pretendia escrever sobre o Brasil. Contudo, o que começou como um pequeno ensaio cresceu, tomou caminhos diversos e se transformou nesse livro. Possivelmente alguém se perguntará por que agora, no momento crucial da vida política brasileira, eu decido publicar um texto acadêmico como esse. O fato é que, se nos últimos anos eu passei a ser mais conhecido como um homem público, no meu íntimo ainda me vejo também como um professor. E diante do achatamento brutal do debate público no país, o meu ímpeto foi o de seguir a direção oposta da reflexão e do aprofundamento. Ainda assim, trata-se de uma obra que dialoga com seu tempo e cujo tema subjacente, a princípio, o desenvolvimento nacional, com o qual se ocupa a política tradicional, mesmo a progressista. Passou a ser a emancipação humana, uma proposta de resgate da dimensão utópica da capacidade humana de projetar o futuro, tão necessária à ação política contemporânea e que parece ter saído do nosso horizonte. Também pode surpreender o caráter multidisciplinar do texto em seus 3 capítulos. Transita da biologia para a antropologia e então para a linguística, sem desprezar contribuições de outras disciplinas como a filosofia, a economia e a sociologia. A verdade é que minha trajetória acadêmica sempre foi marcada por esse caráter plural, movida por uma contínua curiosidade intelectual e por certa dose de acaso. A propósito, aproveito para sugerir ao leitor, pouco familiarizado com o pensamento biológico contemporâneo, que, se desejar, inicie a leitura do livro a partir do capítulo 2. O meu primeiro desejo, ainda garoto, era cursar engenharia civil. Minhas matérias preferidas eram física e matemática. Quando me preparava para o exame de seleção, um drama familiar provocado por um infortúnio jurídico, que quase custou à minha família o modesto patrimônio, me levaria aos arcos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O meu pai, imigrante libanês, natural de uma vila camponesa, contava 56 anos à época e teve um choque emocional enorme. Minha família viveu dias angustiantes. E é óbvio que eu não teria tempo de me formar para defendê-lo num processo judicial. A minha ideia era me apropriar do assunto e pedir ajuda a um dos ilustres professores da faculdade, já que não dispunhamos de recursos para contratar um bom advogado. Goffredo Teles Júnior era um professor que mais impressionava os calouros e foi ele que gentilmente encaminhou a solução. A partir daí, eu passei a trabalhar com meu pai para reconstruirmos nossas vidas. Por 1,5 décadas, eu atuei no comércio atacadista, na incorporação imobiliária, como analista de investimento de banco e, finalmente, como consultor. No final dos anos 90, idealizei, projetei e executei
Um projeto que levei para a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, a FIP-USP. O sucesso da chamada tabela FIP provocou uma pequena revolução no mercado segurador de automóveis e o resultado me daria um fôlego financeiro para amparar meus pais. O meu pai foi vítima do AVC em 97 e dedicar-me exclusivamente aos estudos e à gestão pública. Nesses 15 anos, eu estudei Direito, Economia e Filosofia. Participei ativamente do movimento estudantil do último ano. No último ano e meio do meu curso de Direito, entre 84 e 85. Elegi-me presidente do mais tradicional centro acadêmico do país, o 11 de agosto. Em virtude da minha participação política, eu interessei-me por Economia e Filosofia. Em 86, eu prestei em fevereiro o exame da OAB. Em outubro, o exame da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, para ingresso no mestrado em Economia. Eu desenvolvi minha dissertação como aluno visitante na McGill University. Concluí o mestrado em 1990. Inicialmente, pretendia seguir carreira acadêmica em Economia, mas, pelo menos na FEA-USP, aquilo que tinha me motivado a estudar economia havia deixado de existir como área de pesquisa. A economia política foi relegada à história do pensamento econômico. Os meus autores preferidos, Smith, Ricardo, Marx, Keynes e Schumpeter, viraram peças de museu, e a ciência econômica ficou restrita a dois campos, o dos modelos abstratos matematizados e o da microeconometria. O doutorado em filosofia me pareceu o caminho a seguir. Eu tinha familiaridade com os clássicos, mas conhecia a produção filosófica de dois professores brasileiros que chamavam a atenção por certa ambição intelectual, Rui Fausto e José Arthur Gianotti. Apresentei a Paulo Arantes, especialista em Hegel e profundo conhecedor do pensamento crítico brasileiro, um projeto de pesquisa que pretendia desenvolver uma abordagem crítica da teoria da ação comunicativa, formulada pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, egresso da Escola de Frankfurt. A ideia básica era contestar o programa habermasiano de construção do materialismo histórico. Se, por um lado, Habermas me interessava pelo papel que a linguagem simbólica assumia no seu modelo, por outro, eu não compreendia o fato de uma dialética simplesmente desaparecer do seu arranjo e, com ela, toda a dimensão crítica do materialismo. Os resultados da tese, defendida em 96, foram objeto de dois artigos acadêmicos. Habermas, herdeiro de Frankfurt, publicado na revista Novos Estudos, número 48 de 97, e Towards the Redialectization of Historical Materialism, Labor and Language, publicado na revista Cultural Critique, número 49 de 2001. Concluído o doutorado, eu recebi, de um querido amigo, o professor André Singer, a informação de que o Departamento de Ciência Política da USP abriria edital para contratação de professores. Singer me estimulou a tentar. A princípio relutei, mas ele me apresentou um argumento muito convincente. Onde mais se pode trabalhar disciplinas como Direito, Economia e Filosofia de forma interdisciplinar? Foi assim que, depois de uma longa trajetória, o aspirante engenheiro tornou-se cientista político. O meu primeiro voto, em 1982, foi dado a Roger Ferreira, candidato socialista a governador de São Paulo, que disputava as eleições pelo PDT de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, contra, entre outros, Luiz Inácio Lula da Silva. O PDT era, então, o Partido da Educação, motivo da minha decisão. A partir de 83, contudo, passei a militar junto aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, ao qual me filiara 2 anos depois, em 1985, logo após a campanha das Diretas Já. Somente em 2001 eu viria a ter a minha primeira experiência administrativa na gestão pública. Marta Suplicy, no ano anterior, vencera as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Eu fui trabalhar como chefe de gabinete de seu secretário de Finanças, o economista João Sayad, com quem eu já tinha uma profícua interlocução, motivada pela leitura que ele fizera da minha tese de doutorado. Sayad dedicava-se a estudar filosofia e, na segunda metade dos anos 90, havíamos mantido encontros regulares para discutir a obra dos autores de interesse comum. Embora estivesse lotado na Secretaria de Finanças, minha obsessão era a educação, logo se fez notar. Eu fui um dos formuladores do projeto dos Centros Educacionais Unificados, CEUs,
a maior vitrine da gestão Marta Suplicy. O embrião do ProUni, maior programa de bolsas universitárias da história, marca do governo Lula, também foi gestado por mim, ainda na administração municipal, embora tenha malogrado no nível local. Em 2003, após um leve desentendimento entre Marta e Sayad, eu decidi me mudar para Brasília, e no primeiro ano do governo Lula eu fui convidado por Guido Mantega a assumir um cargo de assessor do Ministério do Planejamento. Minha companheira Ana Estela assumiu um cargo equivalente no Ministério da Educação. Eu, na época, trabalhava na formulação de leis de parceria público-privadas. Ela me organizava a correspondência do ministro Cristóvão Buarque, que se defrontava com pais e estudantes desesperados por acesso à educação superior, um drama vivido pelos filhos dos trabalhadores que conseguiam concluir o ensino médio. Um dia, Ana Estela recebeu uma carta de uma mãe que pagava um financiamento estudantil de um filho que havia morrido. O programa do financiamento estudantil não dispunha de seguro de vida. Ana Estela me intimou a retomar o projeto municipal, que não tinha saído do papel. Dividimos as tarefas. Ana Estela fez o levantamento da contabilidade das instituições particulares e do censo escolar da educação superior, e eu cuidei da parte relativa ao orçamento público e da legislação federal que regulamentava as isenções fiscais de que gozavam as instituições privadas de ensino superior. Minutamos o projeto. Ana Estela o apresentou a Cristóvão Buarque, que demonstrou pouco interesse. Em janeiro de 2004, eu assumiria então o Ministério da Educação. Não, quem assumiria o Ministério da Educação era Tarso Genro, que por pura coincidência me convidou para ser seu secretário executivo, uma espécie de vice-ministro. Tarso Genro empolgou-se com o projeto. Levou ao presidente Lula, que vibrou com a ideia e cobrou agilidade da área econômica. Nascia assim o ProUni, o maior programa de acesso à educação superior da história do país, que incluiu àquela altura quase 3 milhões de jovens da universidade. Quando Tarso Genro deixou o ministério por ocasião da crise de 2005, Lula me convidou para assumi-lo, e durante os quase 7 anos à frente da pasta, um conjunto enorme de iniciativas foram deflagradas no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação, que marcaria o período como os anos dourados da educação brasileira. Depois do ministério, Lula me convidaria para disputar a eleição do prefeito de São Paulo, função que me manteria afastado da universidade até a derrota de 2016, quando eu tentei a reeleição. Depois de um breve retorno como professor da USP, eu aceitei o convite do INSPER, uma prestigiada instituição privada, para ajudar a formatar um programa de mestrado profissional gratuito em políticas públicas. Eu permaneci no INSPER por 4 anos, tendo me afastado apenas por alguns meses em 2018 para disputar a presidência da República. No início de 2021, a volta para a USP e a pandemia da Covid-19 deram à ocasião o tempo necessário para a elaboração deste livro. Foi também uma maneira de manter a sanidade mental em meio a tanta desgraça produzida por Bolsonaro e o vírus Covid-19. A proposta deste livro é fazer uma crítica imanente ao mainstream da biologia, da antropologia e da linguística. Procura-se resgatar o lugar próprio das humanidades e seu olhar crítico sobre os dilemas da humanidade que a humanidade enfrenta, ao mesmo tempo que pavimenta o caminho para a recepção mais generosa dos trabalhos heterodoxos, sobretudo antropológicos, não tratados nesse livro, mas que vem ganhando terreno nas últimas décadas. Parto da ideia de que o problema com os quais nos defrontamos hoje perpassam muitas questões, ecológicas, nacionais, ético-raciais, de gênero, de classe ou de grupos específicos que devem ser considerados na sua especificidade, sem perder de vista, contudo, a ideia de recuperar uma visão ampla e global da emancipação humana. A crítica ao mainstream parte do seguinte pressuposto, o de que a contradição é uma dimensão específica do humano, e sem ela incorre-se de uma pseudociência que, no mais das vezes, só serve para justificar concepção ideológica de feição positivista. Sem a dialética, pretende-se demonstrar as humanidades que se tornam presa fácil de abordagens que buscam aproximar a dinâmica cultural humana de um processo de diferenciação ainda prisioneiro do binômio variação e seleção. Da mesma maneira que a biologia, diante da física e da química, invoca propriedades transcendentes ou emergentes de uma dimensão mais complexa como a vida, o que em nenhuma medida nega a propriedade da matéria inorgânica, as humanidades devem invocar o que é próprio da cultura em relação à vida para afirmar sua especificidade, sem que seja necessário negar nenhuma das propriedades da biologia.
Dito de outra maneira, assim como os físicos e químicos podem contribuir para a elucidação dos mistérios da vida, sem, no entanto, tentar reduzi-la às moléculas, os biólogos podem apoiar a pesquisa sobre a dinâmica cultural sem reduzi-la aos genes e aos replicadores. O meu argumento é que a fórmula variação e seleção, apropriada para descrever a dinâmica da evolução biológica, não se aplica à cultura. Seria necessário encontrar outro conceito, que não da evolução, para se referir à dinâmica cultural. A hipótese que procuro defender é que a cultura não evolui, mas revolui. O neologismo que busca deixar claro que a evolução cultural não se dá nos mesmos termos da evolução biológica. O verbo revoluir pretende justamente transmitir como mais propriedade a ideia de que as mudanças culturais se dão em um momento contraditório, dialético. Assim como a passagem da física e da química para a biologia transcendente, quando a partir dos processos físico-químicos se instaura a vida, a passagem da biologia para a cultura é igualmente um momento transcendente, em que uma dimensão não nega a anterior. Apesar do caráter disruptivo de ambas, a origem da vida e o aparecimento da linguagem humana. Se a linguagem simbólica é de fato um resultado da evolução, ela produz uma outra, a natureza, que vai além da biológica. Como sugere o biólogo François Jacob, as três naturezas, física, biológica e cultural, distinguem-se uma da outra por sua relação com o vetor tempo. Uma outra forma de dizer talvez se mostre mais precisa, um único mundo, três temporalidades. Como veremos mais detalhes, as leis fundamentais da física são simétricas no tempo. No caso da biologia, o passado e o porvir representam direções totalmente distintas, assimétricas. E linguagem simbólica, pressuposto da cultura, típica dos seres humanos, nos deu a capacidade de viajar no tempo e de inventar um porvir. É justamente na dimensão temporal que se encontra a chave para entender por que as culturas revoluem. A atividade simbólica não produz apenas identidade e diferença, produz também contradição. O símbolo liberta os seres humanos da imediatez típica dos organismos não humanos e lhes permite projetar-se. O aparecimento da linguagem simbólica lançou o ser humano para uma terceira dimensão da temporalidade que nos torna capazes de imaginar coletivamente objetivos e perspectivas comuns ou contraditórias. Assim, projetos de grupos humanos diferentes podem se harmonizar ou se antagonizar. Se, biologicamente falando, as chances de os seres humanos especiarem são remotas, a especiação cultural é acontecimento frequente. Quando a especiação cultural se completa, entretanto, não produz diferença, mas contradição. Esse processo que chamo de alienação não cria uma espécie biologicamente diferente, mas uma espécie culturalmente antagônica. O título desse livro é um jogo de palavras. A famosa lei do terceiro excluído é uma das leis do pensamento que pretendem banir a contradição do domínio da lógica formal. Eu decidi de modo provocativo batizar um personagem contraditório realmente existente como a lei, com o nome da lei. Com esse movimento, não apenas pretendo reentronizar a dialética das humanidades, mas fazê-lo situando na contradição do lugar correto, na relação das culturas entre si. O terceiro excluído, aos olhos do ego e alter, e não é um ser humano, podemos caracterizá-lo como radicalmente outro, altrui. Como Levinas, prefiro o freudiano, que passa a ideia de ambiguidade. É esse personagem que nos permitirá conceber a contradição como uma relação triádica entre ego, alter e eiling, sem o que não se pode compreender a dinâmica cultural. Ao situar a contradição da relação das culturas humanas entre si, passamos a entender a religião e a economia como duas de suas expressões, mediadas pela linguagem. Os fenômenos analisados por Feuerbach e Marx, que têm como pano de fundo a alienação religiosa e econômica, respectivamente vistos dessa perspectiva, surgem derivados de um processo mais fundamental, em que a linguagem simbólica recupera sua precedência, sem que recair no idealismo hegeliano, nem prescindir da dialética, como no caso do materialismo contemplativo feuerbachiano. Trata-se, portanto, de uma interpretação que se mantém no campo do materialismo histórico, ao mesmo tempo em que incorpora a perspectiva da antropologia. O que propõe, portanto, é uma síntese proveitosa
em que o materialismo é antropolizado e a antropologia é dialetizada, afastando as concepções reducionistas da cultura que retiram potência da contribuição para as humanidades que podem dar à ciência. A certa altura, as sociedades incorporam o terceiro excluído por subjugação, processo mediante o qual conquistadores escravagistas domesticam os dominados, reduzindo-os em um processo de despessoalização e elementos inorgânicos da sua própria reprodução. Nesse contexto, a relação sujeito-objeto se estabelece, tanto em relação aos homens entre si, quanto na relação do homem com a natureza. As carências espirituais e materiais se conformam, e tão logo essa relação diádica se fixa, um novo elemento externo se reconfigura para, por fora, as reestruturar mais uma vez. O revoluir da cultura se dá, portanto, por relações triádicas contraditórias que se dissolvam e são respostas permanentes. Desse ponto de vista, a história das sociedades tem sido a história da luta em torno da alienação, por um lado, e da despessoalização, por outro. A história não tem um motor, mas dois motores, um externo e um interno, que lhe dão impulso. As tentativas de explicar as grandes transições históricas a partir das causas exclusivamente internas ou exclusivamente externas podem ser consideradas por esse raciocínio meras simplificações. Das teses teóricas defendidas nesse livro, pode-se tirar toda uma linha de ação política, até porque uma das conclusões a que se chega é de que não há, do ponto de vista biológico ou cultural, absolutamente nada que impeça a espécie humana de se conceber como um único grupo aberto à alteridade radical. Práticas desalienantes em todos os âmbitos da vida social, econômica, política, racial, sexual, etc., são facilmente imagináveis, assim como as consequências históricas de seu sucesso. Menos carências materiais e espirituais. Não é, contudo, o objetivo imediato dessa obra. O seu objetivo é simplesmente apresentar à discussão novas bases teóricas da emancipação humana, nem os quais aquilo se entende por horizonte utópico não vai ocupar a imaginação progressista. Durante o processo de elaboração desse livro, eu mergulhei numa bibliografia, até então para mim pouco conhecida, recomendada a princípio pelo biólogo Carlos Navas e pelo antropólogo Rui Murrieta e Lilia Schwartz. A partir daí, troquei alguns poucos e valiosos telefonemas com Eduardo Viveiros de Castro, Lúcia Santaella, Carlos Fausto, Miguel Nicoelis, Sebastião Milani, Sandro Cabral e Carlos Melo, que me indicaram novas pistas. Por fim, o primeiro rascunho foi lido por Lilia Schwartz, Siddhartha Ribeiro, Vladimir Safatli, João Paulo Bacur, Gabriel Chalita, Gabriel Galípolo, Ricardo Mussi e Frederico Haddad, os quais fizeram importantes e proveitosos apontamentos. Ivan Marsiglia colaborou na estruturação do texto de abertura. Ricardo Tepperman e a equipe da editora Zahar, Companhia das Letras, Érico Melo, Babi Siqueira, Abrão e Fábio Bonilho, Camila Saraiva e Ana Maria Barbosa. Evidentemente, leram o texto, fizeram-se relevantes observações finais de conteúdo e forma. Roberto Schwartz e Luiz Felipe de Alencastro são interlocutores de uma vida. Ana Estela, Frederico e Ana Carolina são a própria vida, a minha vida. A todos, meus agradecimentos. Então, esse é o fim só da introdução. Em seguida, vem um capítulo falando sobre as novas investidas da biologia.